você já investe em fundos imobiliários ou está pensando em começar a investir, tem algumas coisas que você precisa saber. E eu vou te mostrar nesse vídeo de maneira prática e objetiva um checklist de todas as coisas que você precisa saber na hora de escolher um fundo imobiliário. E isso é importante até para você não cometer algumas gafes, alguns erros que muitos iniciantes cometem na hora de começar a fazer os seus investimentos. Tem muita gente que fala por aí que precisa analisar o fundo imobiliário, precisa estudar com calma, precisa olhar o relatório gerencial. Só que isso é muito relativo. É óbvio que a gente tem que olhar com calma aquele fundo que a gente vai escolher, só que a pessoa fala que a gente tem que estudar e não fala exatamente o que a gente deve olhar e qual é o parâmetro correto. O que a gente vai olhar realmente ali no relatório gerencial, o que é importante, porque você tem fundos imobiliários que tem inúmeras páginas ali com um monte de informação que às vezes é difícil da gente conseguir entender. E às vezes a gente não precisa ler o relatório gerencial por completo. Às vezes você tem 8, 10 fundos imobiliários, você vai ficar lendo relatório gerencial todos os meses, você não vai dar conta de acompanhar nenhuma dessas informações. A gente vai olhar critérios que são práticos e que realmente ficam fáceis da gente conseguir visualizar através dos números. E é aqui que eu vou te mostrar exatamente esse checklist do que a gente tem que olhar. Você pega, por exemplo, um fundo imobiliário aqui no Investidor 10, você vai ver que tem um monte de número aqui, ó, que às vezes é complexo da gente entender e fazer uma analogia mais aprofundada. Então tem números aqui em cima, tem gráfico, aí tem mais dados aqui comparativos, tem informações sobre o fundo imobiliário, tem histórico do fundo, tem comparação, tem aqui ó, comparando com outros fundos imobiliários, tem distribuição de dividend yield, né, nos últimos 12 meses, enfim, são muitas informações que às vezes a gente fica difícil de conseguir compreender. Aqui tem os relatórios, enfim. Aqui no vídeo eu vou te mostrar de maneira prática e falar o que eu faço para poder escolher os meus fundos imobiliários através de um checklist. E vou te dar também algumas sugestões daquilo que eu faço, do que funciona para mim. E aí você vê e analisa se realmente faz sentido para você ou não. Primeiro, antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem fundo de papel e tem fundo de tijolo. Fundo de tijolo, o próprio nome já diz, é um fundo, por exemplo, que você está comprando e ele tem imóveis físicos. Um imóvel, por exemplo, que tem pessoas que estão alugando aquele espaço ali e vai pagar aluguel por estar utilizando aquele espaço físico. Isso é um fundo de tijolo. Então é um fundo imobiliário que é nada mais do que um CNPJ que tem imóveis físicos dentro da sua carteira ali. Quando é um fundo de papel, são fundos que investem no ramo imobiliário. Então, muitas vezes ele vai emprestar dinheiro para o ramo imobiliário, para uma construtora, para uma empreiteira, por exemplo, ele vai construir prédios, construir galpões, empresas, e aí com o dinheiro que aquela construtora obter, ela vai lá e paga o fundo imobiliário. Então, fundo de papel, ele investe em dívidas. Então, ele compra muitas vezes ali, ele financia uma construção, por exemplo, e depois ele recebe os lucros daquilo que está tendo ali naquela construção. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A gente tem fundo de tijolo e tem fundo de papel. A minha distribuição que eu procuro ter, não precisa ser exato, mas é uma distribuição ali de maneira razoável, na hora que você vai fazer os seus investimentos, primeiro eu tenho que distribuir os meus fundos imobiliários em torno ali de 40% em fundos de tijolo, eu tenho 30% de fundos de papel e 30% de fundos híbridos. Essa é uma divisão mais ou menos ali da minha carteira, tá? Mas não é uma regra, tá? Você pode definir a maneira como você preferir. Então, fundo de tijolo, imóveis físicos, fundo de papel investe no segmento, ele costuma pagar um pouco a mais de dividendo, no caso do fundo do papel, mas ele tem ali um risco maior. Porque uma coisa é você ter um imóvel físico, na pior das hipóteses, se der algum problema, você tem um imóvel que você pode vender e obter o dinheiro ali daquele imóvel. Agora, quando é dívida, aí é um processo um pouco mais moroso, é um pouco mais complicado de você conseguir reaver aquele investimento que você fez. Mas é claro que não é você que vai fazer isso. Existe um CNPJ, quando você investe num fundo imobiliário, tem ali uma gestora que vai fazer todo o acompanhamento daquele fundo, vai fazer a cobrança ali, toda a administração do fundo imobiliário é feita por esse gestor do CNPJ. Você simplesmente recebe ali pelo que você aportou. E os fundos híbridos, que muitas vezes ele vai ter imóveis de tijolo e vai ter imóveis de papel também, tá? Então ele vai ter uma mesclagem ali quando se fala em fundos híbridos. E existem também os fundos de fundos, tá? Que são fundos que investem em outros fundos imobiliários. Tá? Mas é uma classe ali que pode ser boa, porque se você não tem tanto tempo de acompanhar os fundos imobiliários, né, e uma coisa ou outra ali, às vezes tem gente que acaba optando por investir em fundos de fundos. Tendo isso entendido, vamos então pro checklist e analisar item a item. Primeiro item que eu acredito que a grande maioria das pessoas acaba selecionando exclusivamente ele, é o dividend yield, que é o lucro, é o aluguel que você recebe todos os meses pelo que você aportou. Então é óbvio que sim, a gente precisa olhar para o dividend yield. Só que não simplesmente olhar se o dividend yield está interessante ou não. Nesse caso aqui ele está dando praticamente 14% nos últimos 12 meses. Mas quando a gente fala em olhar para o dividend yield, o que a gente tem que ver? Veja a regularidade do pagamento de dividendos.
E se a gente pegar aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, você percebe que está sendo pago ali de maneira regular, tá? Então, tem algumas osciladas, tem alguns fundos que têm uma certa regularidade maior, tem alguns fundos que acaba tendo alguns picos, e isso pode indicar alguma coisa, né? Às vezes é um fundo que pode ter vendido um imóvel, pode ser um fundo que está passando por algum problema, por alguma questão. Então a gente olha primeiro essa regularidade dos dividendos, não simplesmente se ele está em dividend yield alto ou não. Esse é um ponto que a gente precisa olhar nos dividendos. Eu costumo escolher fundos ali que está acima de 8, 9% ao ano, tá? Então fica a seu critério também, mas como eu disse anteriormente, os fundos de papel ele costuma pagar um pouco a mais. Eu estou mostrando aqui o exemplo do KNCR, mas isso se aplica para todos os fundos que a gente for fazer análise. E às vezes o dividendo muito alto pode indicar também alguma armadilha, pode ser que tenha acontecido alguma coisa naquele fundo e aí acaba indicando que aquele dividend yield ele está mais alto. Por exemplo, quando acaba caindo a cotação daquele fundo imobiliário, acaba fazendo com que o dividend yield, né, na proporção ali, acabe parecendo que o dividend yield foi pago a mais ali, né, um valor acima. Então a gente tem que olhar essa regularidade no período. Segundo item é a quantidade de ativos. Sempre quando você for investir em um fundo imobiliário, escolha fundos imobiliários que tenha mais do que um ativo. E de preferência, em torno ali de 10 para cima. Porque se você investe em um fundo imobiliário que tem um único imóvel, se acontecer aquele imóvel, sei lá, o inquilino que estava ali deixou de pagar, mudou, faliu, por exemplo, você vai deixar de receber os seus dividendos. Então você vai ter que escolher ali fundos imobiliários que têm bastante imóveis, tá? Está bem distribuído. Vamos pegar o exemplo aqui do HGLG, que é um fundo de logística, tá? Se a gente for analisar aqui embaixo, ó, inclusive, se a gente ver, por exemplo, o dividend yield dos últimos 5 anos, ó, tem uma certa regularidade. Tem alguns picos aqui, ó, que muito provavelmente pode ter sido a venda de imóveis, alguma coisa nesse sentido. Mas você percebe aqui, ó, nos últimos anos, você tem uma regularidade aqui no fundo imobiliário. Então, isso é um indicativo que no critério de dividend yield, ele acaba atendendo. Mas enfim, vamos olhar para o critério aqui dos imóveis. Ó, a gente consegue ver a distribuição dos imóveis aqui. Ó, tem 17 em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro. Então, você percebe que tem inúmeros imóveis, não é um único imóvel. Muitas vezes você vai acessar aqui o Investidor 10 e na lista de imóveis você não vai ver nada, não vai ter essa seção aqui. Então você abre o relatório gerencial, no relatório gerencial vai ter essa informação. Então esse é um item muito importante. Sempre quando você for escolher, pegue imóveis que não tenha um único imóvel, tenha acima de 10 de preferência. Isso vai trazer segurança para você. Terceiro item é a liquidez diária. Se a gente for olhar aqui a liquidez diária, por exemplo, ó, tem 16 milhões que é feito de negociações em um único dia, no caso desse fundo imobiliário. Isso é importante porque se você pensa depois em vender esse fundo imobiliário, quando ele tem uma liquidez diária mais alta, você consegue com mais facilidade desfazer, né, comprar, vender esse fundo. Tá? Então, de preferência, pegue fundo imobiliário que tem ali acima de 300 mil de liquidez diária. Esse é um outro ponto muito importante também. Então, vamos para o nosso próximo item do nosso checklist. Mas antes, se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal, já curta esse vídeo, porque o YouTube vai oferecer mais conteúdos assim como para você, e isso me incentiva bastante a continuar produzindo conteúdos sobre investimentos. Se você tem dúvidas ou dificuldades de como começar a fazer os seus investimentos, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o Rumo ao Primeiro Investimento, que é um curso prático e objetivo de como você pode começar nos seus investimentos. Lá tem um passo a passo de como é que você abre a conta da corretora, como é que você faz a escolha dos seus fundos imobiliários, das suas ações. Então, para você que tem dúvida e não sabe por onde começar e quer começar de uma maneira guiada e orientada, o curso está aqui na descrição desse vídeo, é super objetivo e vai te ajudar bastante. Quarto item é a vacância, tá? Um imóvel vazio é um problema, porque se você recebe aluguéis e o prédio está ali sem ninguém tá alugando, obviamente você não vai receber os dividendos por isso. Então a vacância é isso, é a porcentagem de que o imóvel está vazio ou não. Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui a taxa de vacância, ó, de 6%, 6, 5, 2. Então assim, é uma vacância interessante. Aí existem imóveis que estão vagos, no caso do HGLG, mas é uma taxa aceitável. Então até uns 6, 7% ali tá ok, não tem problema nenhum. Se está acima disso, olhe com mais calma para ver se realmente é um imóvel ali que está com algum risco de uma vacância maior. E se tem uma vacância, significa que você está pagando a administração, você está pagando para manter aquele imóvel ali funcionando, né? Muitas vezes tem taxa, tem muitas coisas que tem que pagar para poder manter, não sai diretamente do seu bolso, mas o fundo acaba tendo que pagar por isso. E aí você não está recebendo aluguel por aquilo. Então é normal ter uma vacância, mas o ideal é estar sempre ali abaixo de 6, 7%. Quinto item do nosso checklist é a qualidade dos imóveis, é a localização. Quando a gente vai olhar aqui, por exemplo, nas localizações, você percebe aqui, ó, em São Paulo, você consegue ver a localização dos imóveis, ó, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Então, são lugares, por exemplo, que tem uma movimentação financeira muito interessante. Você pode, inclusive, pegar, no próprio relatório gerencial, você consegue ver as fotos dos imóveis. Aqui dentro do fundo imobiliário, a gente consegue ver a distribuição, né, de onde ficam esses imóveis, e tem algumas fotos também que a gente consegue ver dos imóveis, tá? Normalmente são galpões
galpões logísticos, localizados às vezes em beira de estrada, justamente para poder facilitar a distribuição, né, daquilo, né, que está armazenando, enfim. Então, esse é um bom critério da gente analisar também. Mas você consegue pegar aqui o endereço, dar uma olhada, ter uma ideia mais ou menos de onde fica, mas também não dá, você vai ficar caçando todos os itens, né, todos os imóveis. É só para você ter uma noção e ver ali a disposição de onde eles estão localizados. Isso é importante também a gente dar uma olhadinha. Sexto item do nosso checklist é a gestão. Quem é que está fazendo a gestão desse fundo? Então, se a gente for lá no relatório gerencial, muitas vezes você vai conseguir ver quem que faz a gestão desse fundo. No caso aqui, por exemplo, do KNCR, a gente consegue ver aqui, ó, que é uma empresa Itaú. Então, você percebe que não é o Zezinho da esquina que está cuidando desse fundo imobiliário. Então, isso é importante também, saber quem está cuidando, quem está fazendo a gestão desse fundo imobiliário. Se você não faz ideia de quem faz a gestão daquele fundo imobiliário, você pode pegar o nome que está ali no relatório gerencial, jogar aqui no Google e vir aqui em notícias, por exemplo. Às vezes você vai conseguir ver, às vezes, se tem alguma notícia, se tem alguma coisa que nos preocupa, por exemplo, para olhar com um pouco de calma nesse critério. Então você jogou aqui e vai ver, de repente tem uma ou outra notícia ali que pode ser que seja importante a gente olhar. Próximo item do nosso checklist é P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Normalmente, se ele está igual a 1, significa que ele está no preço justo de mercado. Então, vamos imaginar que a gente tem um imóvel que ele custa 100 mil reais e ele está sendo vendido por 100 mil. Então, é igual a 1. Então, está no preço justo. Se eu tenho um imóvel que custa 100 mil reais e ele está sendo vendido por 130 mil reais, então ele vai estar sendo vendido mais caro. Então, quando ele está acima de 1, significa que ele está sendo vendido mais caro do que o preço dele. Se ele está sendo vendido, por exemplo, ele custa 100 mil e está sendo vendido por 90 mil, significa que ele está vendendo mais barato. Tá? Então, quando você vê um imobiliário aqui que tiver, por exemplo, com 0,9 de PVP, significa que ele está com 10% ali de desconto. Está sendo vendido mais barato do que o preço que ele realmente vale. Que é um indicador muito importante também, porque às vezes a gente tem ótimos fundos imobiliários, mas quando você vai ver o PVP, está muito caro e aí acaba não compensando a gente comprar. E às vezes também tem um fundo imobiliário que está muito barato, não significa que é um bom fundo imobiliário. Vou pegar um exemplo aqui do HCTR que está com um PVP de 0,2. É o mesmo que eu falar para você que tem um imóvel que custa 100 mil reais e está sendo vendido por 20 mil. Aí você vai falar assim para mim, tá barato, compensa a gente comprar. E é por isso que a gente não pode olhar somente um critério em específico. A gente tem que olhar todo o conjunto, porque se esse fundo imobiliário está sendo vendido a 0,20 de PVP, significa que existe algum problema, alguma coisa aconteceu para ele estar tão barato assim. Muitas vezes as pessoas começaram a vender porque aconteceu alguma situação. A gente percebe aqui, por exemplo, que ele teve 14% de valorização nos últimos 12 meses. Mas, se ele está para o 0,2, né, a gente consegue ver aqui ó, nos últimos 5 anos, a queda que ele teve nos últimos 5 anos. Obviamente, em virtude de alguma questão que tenha ocorrido. Se a gente pegar, inclusive, HCTR e jogar lá no Google, você vai ver que tem inúmeras notícias e coisas falando a respeito desse fundo imobiliário. Ó, o desempenho dele comparado, por exemplo, com o CDI, está sempre bastante abaixo aqui. Então, são critérios que a gente tem que olhar num conjunto, porque se você for olhar exclusivamente um único item, vai parecer que é um ótimo fundo imobiliário, mas às vezes não é. Por isso que a gente tem que olhar o checklist e marcar item por item. Se ele tem todos esses itens atendendo de maneira tranquila, né, sem nenhum número que é muito exorbitante ali do normal, tá ótimo, é um bom fundo imobiliário e você pode colocar ali na sua carteira sem ter muito medo de colocar. Agora, se tem números que preocupa, tá muito fora do normal, existe algum problema que a gente precisa investigar com mais calma. Mas olhando o seu fundo imobiliário com todos esses itens que eu citei aqui, muito provavelmente você pode escolher o fundo sem medo nenhum. Conclusão, se você olhar somente o dividend yield como a maioria das pessoas, muito provavelmente você vai cair do cavalo porque é uma furada. A gente tem que olhar todos esses itens de maneira organizada. Se você gostou desse checklist, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo para você utilizar e na hora que você for escolher os seus fundos imobiliários, você vai marcando todos eles ali para poder facilitar as suas escolhas. E se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, que aí o YouTube vai te oferecer mais vezes e isso vai me incentivar bastante, me ajuda muito. Comente aqui se você já começou a sua jornada nos investimentos e do que precisar de mim, estou por aí. É só mandar uma mensagem que eu vou adorar responder e te acompanhar também na sua jornada. Valeu, até a próxima, fui!